Olá, pessoal. É importante para quem está utilizando o Gitpod e o GitHub, assim como eu estou fazendo aqui, de sempre fazer a atualização entre as duas plataformas. É importante lembrarmos, né, que apesar do Gitpod e o GitHub nós estarmos utilizando em conjunto, o GitHub só vai receber as atualizações que nós fizemos no editor do Gitpod quando a gente enviar essas atualizações para ele. Dessa forma, né, depois que eu sempre concluir qualquer tipo de atualização aqui, e é sempre importante que isso seja feito de forma incremental, né, como a gente fez aí no último vídeo, né, eu faço a atualização lá do meu GitHub, né. Então eu vou vir aqui em Source Control, né, se eu estiver utilizando aqui, vou adicionar todos os arquivos que forem modificados, né, stage all, pronto. No caso aqui a gente pode ter vários arquivos modificados. Vou dar uma mensagem, por exemplo, aqui, create project, ou criação do projeto. O nome aqui, tanto faz, é uma mensagem só para mim saber o que foi feito durante essa interação, né, para facilitar depois da gente encontrar essa documentação. E vou clicar aqui em commit. Feito isso, eu já criei uma nova versão do meu projeto. Essa versão ainda não foi enviada para o GitHub, mas eu já criei uma nova versão. Eu posso criar várias versões sem enviar para o GitHub, né? Isso é feito pelo Git mesmo, de forma local. Mas ela só vai ser persistida, só vai ser enviada para o meu servidor, no nosso caso aqui o GitHub, quando eu clicar aqui no cantinho, ó, More Actions, e der Push, né? Quando eu selecionar aqui Push, ele vai enviar essas alterações lá para o meu GitHub. Dessa forma, tá salvo o meu projeto lá. Então, qualquer alteração que eu já fiz vai estar lá. Para a gente ver aqui, ó, eu vou fechar esse workspace. Vou dar aqui um workspace, stop workspace. Ele vai parar essa aplicação. E eu vou dar aqui view on GitHub. Ele vai abrir o meu repositório para mim lá. Então, aqui, ó, tá todo o meu repositório prontinho aqui, da forma como eu criei lá, com a minha aplicação já criada. Minhas alterações já estão feitas aqui, ok? Agora, uma outra característica para quem está utilizando o Laravel ou qualquer outro sistema que trabalha com gerenciamento de bibliotecas, as bibliotecas não são salvas aqui no nosso Git. Por um motivo bastante simples, que é economia de espaço, uma vez que eu posso utilizar puxar essas bibliotecas na hora que eu abro a minha aplicação, né? Então, quando você for abrir, se você estiver utilizando esse recurso, se você estiver utilizando local na sua máquina, muito provavelmente já vai ficar lá instalada, então você não vai precisar fazer isso, né? A menos que você apague o diretório vendor, no caso, né? Aí você vai ter que fazer novamente. Mas no caso aqui da gente estar utilizando o Gitpod, ou qualquer outra forma de gerenciamento remoto, né? Então tá aqui, nossa aplicação já rodando, tá? E quando a gente sobe ela para um gerenciamento de versão, como por exemplo o GitHub, a gente tem inclusive dentro dele, nós temos aqui, né, por padrão já um git ignore, que informa o Git os arquivos que ele vai ignorar, entre eles o env, né, que é o nosso arquivo de configuração. Por quê? Porque, obviamente, cada ambiente, por isso que ele chama env de environment, né? Cada ambiente, ambiente de produção, ambiente de teste, ambiente de homologação, ambiente de produção, cada um deles vai ter configurações, ou melhor, pode ter configurações diferentes, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no caso do Laravel, quando a gente cria ele, se você olhar aqui, por exemplo, dentro de app Laravel, eu não tenho, por exemplo, a pastinha vendor, que é onde as minhas bibliotecas estão instaladas, né? Isso significa que eu não consigo rodá-lo, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, php espaço app Laravel artisan serve, né? Que nem nós fizemos lá na... Lá, ele vai falar que está faltando coisas, né? Tá faltando o vendor autoload, por exemplo, que é o nosso gerenciamento de carregamento de classes. Então, o que eu preciso fazer quando eu abro assim um projeto, o meu workspace novamente, né, que tá ele novamente limpinho? Eu vou ter que entrar na minha pasta. Eu poderia fazer aqui
pela interface algumas coisas, tá? Mas eu vou optar em fazer pela linha de comando, porque vai ser útil para mim daqui a pouco isso, tá? Então eu vou entrar na minha pasta app Laravel, tá? Então vamos lá, cd app Laravel. Observa que ela já está aqui na pastinha app Laravel. Eu vou executar o comando composer install para ele fazer o download e a instalação das bibliotecas aqui. Então, composer espaço install. Ok, está instalado. Depois eu vou duplicar, né? Eu vou pegar esse arquivo .env.example e vou duplicar ele com o nome .env, né? Assim ele vai pegar esse exemplo aqui e criar um arquivinho novo. Então eu vou dar lá um cp espaço .env.example.env. Ou seja, ele vai pegar todo o conteúdo do .env.example e copiar para um novo arquivo chamado .env. Olha lá, observa que ele criou aqui um .env, certo? E por fim, eu vou gerar uma chave de validação. Por quê? Porque ó, se eu executar agora dessa forma que está, ó, php espaço artisan serve. Então apareceu aqui que ele está executando já, né? Então eu vou dar aqui um Open Browser. Olha lá. Encryption key has been specified. Ele está falando aqui que falta chave de criptografia, né? Chave de encriptação. Então, vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Vou chamar um comandinho que é o php artisan key generate. Importante, eu só consigo chamar esse comandinho quando eu tenho o .env criado. Por isso que eu fiz a criação lá do .env primeiro. Olha lá, application key set successfully. Se eu chamar agora de novo lá o artisan serve, open browser, pronto, tá funcionando, né? Caímos aqui no exemplo da aula passada, né? No final da aula passada. Então, feito isso, a gente já está com o nosso Laravel prontinho, né? Eu vou sair aqui, cd ponto. Tá aqui da mesma forma como a gente estava na última aula. Mas você fala, nossa, mas eu vou ter que fazer isso toda vez que eu abrir o meu repositório, né? Justamente por isso a gente pode automatizar essa tarefa, né? Então se eu vim aqui, ó, se eu olhar na raiz, eu tenho esse gitpod.yml, né? Que na realidade é o cara que está instalando o meu workspace MySQL, tá? Então, aqui eu posso automatizar isso falando para ele o seguinte, ó. Tasks, tarefas, né? Eu vou falar para ele, ó, na tarefa init, ou seja, cada vez que você for inicializar esse repositório, e aí eu vou fazer exatamente a sequência que nós fizemos ali, ó. cd app Laravel. Se a gente for olhar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo voltar até antes lá. Olha lá, cd app Laravel. Ponto e vírgula. Encerramos esse comando. O próximo comando que a gente executou, composer install. Ponto e vírgula. O próximo comando que nós executamos, cadê? Aqui. cp, vou até copiar aqui, ó. Olha lá. cp.env.example espaço.env. Depois, a gente executou o comando para gerar a chave. E por fim, esse aqui nem é obrigatório, mas eu vou fazer cd.
para sair do diretório. Então, olha lá, ó, exatamente a sequência que eu preciso fazer cada vez que eu entrar no meu Gitpod, né? Então eu estou falando para ele, olha, na hora que você começar a inicializar o Gitpod, executa essa sequência de comandos aqui para mim, tá? Para a gente garantir que isso vai funcionar, né? Vamos fazer o seguinte, né? Lembra que toda alteração aqui eu tenho que salvá-la no meu GitHub, né? Então eu vou vir aqui, ó. Tá vendo que ele está marcando que eu mexi nesse arquivo? Vou adicionar esse arquivo, stage changes, beleza? Vou digitar aqui, ó, setup Gitpod. Novamente, a mensagem aqui tanto faz, pode ser configurar o Gitpod, maçã, banana, não sei. A mensagem aqui tanto faz. Eu estou, obviamente, dizendo, ó, eu configurei o Gitpod. Vou dar um stage aqui, um commit, pronto. E vou dar aqui um push. Dessa forma, eu estou enviando essa alteração que eu fiz lá para o GitHub. E posso continuar trabalhando normalmente aqui. O que vai acontecer é que se eu fechar agora o meu workspace, ó, stop workspace, voltei para o meu GitHub. Observa que aqui no GitHub ele já marcou, ó, teve uma alteração chamada setup gitpod nesse arquivo, né? Se eu olhar lá o arquivo, eu vou ver que teve essa alteração aqui, ó, né? Então, se eu agora abrir o meu gitpod, .io barra hashtag. Observa que ele já está executando o Composer aqui embaixo, ó. Certo? Então ele já está fazendo aquelas alterações que eu pedi lá no gitpod.yml. Então eu não vou precisar fazer todas aquelas interações manuais aqui no console. Está aqui. Se eu olhar aqui, vamos verificar aqui no App Laravel. Olha lá, o env está criado. Eu posso ver aqui, ó. A chave foi gerada, tá vendo? Application key set successfully, né? Então, só para a gente testar aqui, ó. PHP espaço app Laravel artisan serve. Inicializou aqui na porta 8000. Vamos abrir lá, Open Browser. Está aqui a nossa aplicação rodando como nós esperávamos. Então, com isso, a gente viu que a gente pode configurar o nosso container para fazer algumas alterações na inicialização do projeto, né? E, no caso, automatizar essa construção, tá? Então, mesmo, obviamente, que isso é válido para quem está utilizando o Gitpod ou algum outro tipo de editor online dessa forma, né? Quem está utilizando localmente na máquina, a menos que apague o diretório vendor, aí você vai ter que chamar o composer install ou ainda apague o env, né? Que aí você vai ter que chamar o arquivo de geração de chaves, além de criar o arquivo env novamente, né? A menos que você faça alguma dessa alteração, ele vai permanecer durante todo o período de desenvolvimento sem você ter que mexer. Mas na hora que você for hospedar essa aplicação num servidor, você vai ter que regerar o arquivo env lá e vai ter que gerar a chave para aquele servidor, tá? Então, é uma forma aqui só de automatizar para quando a gente está utilizando o Gitpod ficar mais simples, né? Porque eu já posso começar a trabalhar enquanto ele já vai fazendo essas alterações aqui para mim. Então, até o próximo vídeo, continuando aí, então, o desenvolvimento da nossa aplicação utilizando Laravel.